Olá a todos e a todas, sou o Gandia Sanam, um dos coordenadores aqui do Grupo de Estudos Braulio Goffman, e como a gente já havia falado, nós começamos a trazer candidatos às próximas eleições que sejam comprometidos com a nossa luta, com as nossas bandeiras e fundamentalmente com a questão democrática no nosso Estado e no nosso país. Estamos aqui hoje com a professora Marta Barçante, candidata ao Senado pelo PCB, que veio aqui para explicar para a gente. Já vou lhe perguntar o seguinte: é fácil ser mulher no Brasil? Não, não é fácil, não. É muito difícil. A minha geração, então, né, teve que superar muitas barreiras. A geração da minha mãe acho que ainda foi pior. A gente vai melhorando. Eu fiz faculdade, eu estudei. A geração da minha mãe, as mulheres só eram donas de casa. Inclusive eu tinha tias que queriam estudar e meu avô não permitiu. Elas só conseguiram terminar o segundo grau, que não era segundo grau na época, né? Era ensino médio. Então, sim. Ou era o clássico ou era o clássico, normal ou científico. E o científico, né? Era uma coisa assim, né? Sim. Então, hoje continua sendo difícil ser mulher, porque nós acumulamos uma série de tarefas, né? Filhos, estudo, trabalho, militância política, e o Estado, vamos dizer assim, ele participa muito pouco disso, né? Você vê que as creches, né, hoje no Brasil são muito poucas. Em torno de 30% das crianças que precisariam estar em creches estão em creches públicas. Então isso cria uma dificuldade para a mãe que tem que trabalhar e não tem. E o horário nunca bate com a jornada de trabalho. As creches da prefeitura aqui no Rio estão terminando 3, 4 horas da tarde. E a mãe muitas vezes trabalha até 6 horas, ainda tem o transporte, né, que às vezes é distante, demora, então tudo isso é muito difícil. É caótico. Uma pergunta. A senhora é candidata a senadora e a sua trajetória pessoal? A senhora falou que a senhora foi professora, sindicalista, sindijustiça. Como é que foi esse? Bem, eu sou formada em pedagogia pela UERJ, né? Me formei na década de 70, inclusive, né, no período da ditadura militar, um período complicado. Casei muito cedo, tive filho logo, e trabalhava e participei cheguei a ser diretora do Simpro Rio, que é o sindicato dos profissionais, dos professores do Rio de Janeiro, que pega os professores da rede particular. Sim. Né? Eu dava aula numa faculdade, até aqui perto, aqui na Piedade. Era Filho? Não, era São Judas Tadeu. Dei aula Sim. na São Judas Tadeu durante uns 8 anos, um bom tempo. Aí depois, por uma série de contingências, no momento que eu fui mandada embora, aquela coisa toda, fiz um concurso para o TJ, demorou a ser chamado, mas acabei indo para lá. Pretendia ficar só um tempinho, entendeu? Saí logo, retomar minha profissão, mas acabei ficando 21 anos. Nossa! Né? Eu fui para lá justamente, eu estava fazendo mestrado, e tinha outras pretensões, mas aí a vida vai levando a gente vai, né? É verdade. E aí eu fui da direção, como eu sempre fui engajada na política e participava das atividades da categoria e tudo, e fui diretora do Cindy Justiça por 10 anos, um bom período. Eu sei que existe uma diferença significativa entre a militância política sindical e essa militância política parlamentar agora. Sim. Né? A senhora está se pretendendo candidata a senadora. E qual é o que a senhora acha que efetivamente pode contribuir nessa transformação? Porque a transformação todo mundo é ponto pacífico, todo mundo entende que precisa.
Mas qual é a contribuição que a senhora pode dar efetivamente nisso? Olha, hoje nós temos um Congresso, Câmara e Senado altamente conservador, né? E até retrógrado em muitas coisas. Reacionário né? mesmo. Reacionário, né? No Congresso tem as bancadas que eles falam BBB, a Bíblia, a bala e o boi, né? Que pegam interesses que não são os interesses dos trabalhadores, né? Porque a bancada da bala, por exemplo, quer acabar com o Estatuto do Desarmamento, acha que a saída para a solução é armar todo mundo. Ou seja, vai virar um banho de sangue, né? Então, nós precisamos eleger pessoas comprometidas com mudanças, com transformações, uma série de coisas assim. O Senado, o retrato desse Senado, ele foi ainda na ditadura militar, porque hoje nós temos 3 senadores por estado, independente da população de cada estado. Sim. Então isso favorece, vamos dizer assim, um certo coronelismo que existe dentro do Senado. O Senado é bastante atrasado, então tem pouquíssimas mulheres, ainda tem isso, né? Tanto na Câmara quanto no Senado. Nós ficamos em torno de 10% de representação feminina. Mas também não basta ser mulher, né? Tem que ser mulher comprometida com a luta. Porque, sim, perfeito, né, tem as mulheres também. Perfeito. Perfeito. Que não estão aí, vamos dizer assim, para os interesses dos trabalhadores, das trabalhadoras. Sim, né? Verdade. Nós vivemos no Brasil uma situação em relação à mulher muito, vamos dizer assim, uma certa dicotomia. Enquanto as mulheres de classe média, que era a história que eu estava colocando até minha, né, e de outras e tudo, progrediram no sentido de foram fazer faculdade, foram estudar, foram trabalhar. Hoje as faculdades de medicina, em torno de 50% dos estudantes são mulheres. Por outro lado, nós temos a massa das mulheres trabalhadoras, a maioria, nos piores empregos, nos salários mais baixos, nas condições mais precárias. Então, são situações que nós vamos ter que enfrentar, não só no parlamento, né, mas também no movimento popular, no movimento social, porque nós sabemos que se não houver uma conjugação dessas duas coisas, dos mandatos efetivos com a luta das ruas, muito pouca coisa nós vamos conseguir mudar. Né? Eu tenho muitas amigas que são militantes do movimento feminista e tem toda a nossa solidariedade, e uma delas estava me dizendo que a Lei de Maria da Penha foi um tremendo de um avanço, mas que logo em seguida houve um recrudescimento da violência contra a mulher, e hoje se fala em feminicídio. Isso. O que a senhora acha que foi que motivou ou que estimulou esse retrocesso na relação que a gente achou que tivesse avançado, né, em termos de direitos e de garantias, e hoje, na verdade, apesar da Lei Maria da Penha estar se falando em feminicídio, que sempre existiu, na verdade. Sempre existiu. A Lei Maria da Penha ela está completando 12 anos. Né? É um avanço, com certeza. Agora, precisava também, além da lei, da punição, daquilo tudo, abrigos para as mulheres. Né? Porque as mulheres de baixa renda, quando elas são agredidas, para onde que elas vão com seus filhos? As mulheres de classe média e tal, ainda tem a família para recorrer, ainda pode alugar outro apartamento, dá um jeito. Agora, a mulher pobre é mais difícil. Né? Eu não tenho certeza se houve um aumento da violência ou se a violência passou a ser mais notificada. Porque o que a gente via também é assim, que isso sempre... Né, as mulheres vão lá, registram a queixa, depois são pressionadas pelo marido, pela família e tal, vão lá retirar a queixa. Pelo próprio representante do Estado. Isso, pelo próprio representante do Estado. Aí vão lá e retiram a queixa. De uns tempos para cá, isso foi mudado. Então, uma vez que é prestada a queixa, o Ministério Público não permite mais que essa queixa seja retirada. Então, isso é uma mudança significativa. Né? O feminicídio, ele sempre existiu. Nós temos casos aí, até aquela Ângela Diniz, vários casos famosos. Só que ele não tinha essa caracterização de feminicídio. Porque o que é o feminicídio? É a mulher ser morta por ser mulher.
Então, ela é agredida pelo ex-companheiro, ela é agredida em milhões... Na maioria das vezes são ex-companheiros, né? Sim. São ex-companheiros que não se conformam com o fim da relação e agridem. Porque é diferente. Uma mulher que está num banco, o banco é assaltado, ela é morta, isso não é um feminicídio. Sim. Feminicídio é quando ela é morta, ela é assassinada por ciúmes, é um crime passional. Sim. Né? Que os homens, muito tempo, usavam a desculpa da legítima defesa da honra. Nossa, né? que Isso aí coisa foi usado horrorosa. durante muitos anos. Felizmente, nós conseguimos superar isso. Sim. Mas isso só foi superado na década de 80, não tem tanto tempo assim. Não tem tanto tempo assim, é verdade. E muita gente ainda se vale desse princípio. Vale, né? na hora da defesa. Não com todas essas letras, mas o sentimento é muito isso. A proposta como senadora do Rio de Janeiro para o Rio de Janeiro. As questões dos direitos da mulher. A senhora acha que precisa mesmo ter uma legislação específica de proteção, de garantias, de fiscalização dessa legislação, que tem muita coisa já em andamento, mas essas não são observadas. Sim. Como é que qual seria a conduta nisso? Lá do alto do púlpito do Senado, a senadora Marta. Assim, eu acho que é claro que tem que ter uma legislação, por mais que nós lutemos por uma igualdade, né? Nós lutamos por igualdade salarial, por igualdade de direitos, por uma série de coisas. Mas a mulher tem questões específicas, né? Então, a saúde da mulher merece uma atenção especial, né? A mulher gestante, a mulher que teve que teve um filho recentemente. Sim. Por exemplo, nós defendemos que haja um aumento da licença maternidade, da licença paternidade também. Sim. Porque as mulheres pobres, quem é que fica com os filhos delas? Sim. Ela fica sozinha ali com aquela criança porque o pai tem 5 dias para ficar em casa. Sim. Então, ele não divide isso. Sim. Em alguns países, há até um revezamento. As licenças são maiores e tem momentos que fica o pai e tem momentos que fica a mãe de licença. Então, são avanços que nós também estamos buscando. Sim. Porque a criança, ela não é filha só da mãe, né? Ela é filha do pai também. Sim, então, perfeito, o pai precisa estar mais presente. E, para isso, ele precisaria também dessa licença. Isso é uma coisa. A outra questão, que aí é mais geral, que são os malefícios que a recente reforma trabalhista trouxe. Como eu coloquei que as mulheres são aquelas que ocupam os piores empregos, os mais precarizados, os salários mais baixos, elas são também profundamente afetadas por essa reforma que retirou direitos, que criou uma coisa chamada trabalho intermitente. Tem algumas faculdades particulares que querem colocar, ou até já colocaram, seus professores como trabalhadores intermitentes, porque como o professor trabalha no regime de hora-aula, então ele não trabalharia todos os dias, aquele horário de 8 horas por dia. E isso é uma retirada de direitos assim brutal. Porque como é que fica a aposentadoria, como é que ficam as férias, como é que fica uma série de direitos que esse trabalhador perde. E as mulheres, as trabalhadoras, vão ser profundamente atingidas. Então, uma das coisas que nós defendemos é justamente rever todas essas leis aprovadas pelo governo Temer. Sim. Essas recentes, fora Temer. Todas essas leis, a reforma trabalhista, o congelamento dos gastos públicos, que é um negócio... Isso foi uma tragédia. Uma tragédia, como se em 20 anos a população não aumentasse, as necessidades não aumentassem. É uma coisa... Justamente assim, na educação e na saúde. Justamente, né, no investimento público, na saúde, na educação, no saneamento básico, que é um fator muito importante para a questão da saúde, das crianças, né, de todos. Então, é inacreditável que o país como o Brasil hoje tenha o retorno de doenças que são
Que já estava erradicada. Já. Erradicada no mundo todo. A febre amarela, gente. Pois é. Né? A zika, essas coisas todas, morreu. Mas a questão é que morre 1 milhão de gente. E as pessoas estão tratando isso como se fosse só um mosquitinho. É, só você tirar o pratinho de água da sua planta. Da sua planta que está resolvido. Está resolvido. E tem também a questão, por exemplo, do sarampo, né? Que está voltando. Sarampo, tuberculose. Tuberculose, que nunca deixou de existir. Tem o sarampo, a poliomielite, que o Brasil foi um dos primeiros países a conseguir erradicar. Sim. Pelas campanhas, a ponto do Sabin elogiar, vir aqui uma vez, há alguns anos, não me lembro quantos anos, e elogiar o trabalho que era feito no Brasil. Sim. E hoje você chega num posto de saúde e falta vacina, falta medicamento, falta uma série de coisas. Sim, sim. Faltar vacina é um absurdo. Isso no Rio de Janeiro, imagina. No Rio de Janeiro, que tem aqui a sede da Fiocruz. Pois é. Que se deixarem vão acabar com ela também. É. Né? Senadora, nosso tempo está se esgotando, mas nós não vamos concluir essa nossa conversa aqui. Espero que a senhora volte outras vezes para a gente pontuar. É um prazer estar aqui. Pontuar outros temas mais específicos com relação a isso. Mas, assim como eu fiz com os nossos outros convidados, eu queria que a senhora deixasse uma mensagem para essa mulher hoje, que está lá, que não sabe o que é que ela vai fazer amanhã, que está tendo que pensar se ela compra o gás ou se ela compra o leite, não é? Que está tendo que administrar uma família, porque a gente sabe que hoje existe uma mudança significativa na composição familiar, e onde muitas das mulheres são hoje sim o chefe da família, economicamente falando. E que ela olha esse cenário, ela vê esse noticiário onde tem roubo, ladrão, processo criminal, candidato a governador sendo impugnado por ter sido condenado, e esse caos que a gente está vivendo. A esperança? Olha, a esperança vou na linha dos que me antecederam, né? Eu acho que a esperança é a nossa organização, né? É organizar essa mulher, por mais que ela esteja sobrecarregada se ela se conseguir se juntar com outras mulheres numa determinada comunidade para reivindicar coisas, para lutar por assistência, por creche, por uma série de coisas, eu acho que a gente consegue avançar. Então, a nossa ideia é muito essa, é partir para uma organização, porque tem muita coisa para ser mudada no nosso país, mas muita mesmo, né? Tem esse entulho autoritário, tem a desigualdade, que é uma coisa assim... Parece que o Brasil é um dos piores do mundo, porque hoje você tem 1% dos mais ricos detém 30% da renda nacional. Nossa. Se for pensar em 10% dos mais ricos, são 55% da renda nacional, sobra 45%. Isso não só é um absurdo, isso é um crime. É um crime. Então, é uma concentração muito grande. Sim. Que nós queremos mudar isso, taxando as grandes fortunas, mudando a política tributária, fazendo uma série de medidas para diminuir também os privilégios dos mais ricos. Porque condições para que nós tenhamos uma vida digna para todo o povo brasileiro, eu tenho certeza que nós temos. Perfeito. Mas para isso a gente precisa combater alguns privilégios, distribuir melhor as riquezas, Perfeito. ter investimento público. Sim. Não? Perfeito. Bem, muito obrigado pela sua valiosíssima contribuição. Eu que agradeço. A gente lhe deseja boa sorte e nós vamos convidar a senhora outra vez. Tá bom, para a gente com o maior prazer. ter uma conversa mais detalhada e avançar nessa discussão, porque é de suma importância o que a gente vai enfrentar por aí. Meus parabéns. Obrigada. Tudo de bom. Obrigada. Boa sorte. Obrigada.